A paz do Senhor, queridos, tudo bom? Vamos começar aqui mais uma aula, a número 12, falando de princípios e objetivos dos dons. E é magnífico nessa manhã de domingo a gente estar aprendendo da palavra de Deus, estar meditando na palavra de Deus, junto contigo mesmo em casa nesse momento que estamos de pandemia, que estamos aí em casa, obedecendo, na realidade. Então, que você possa, nessa manhã, se regozijar, E nós vamos falar de dons, os princípios dos dons, ok? Vamos orar, te agradecemos, ó Pai, por esse momento e essa oportunidade que Tu nos concede, ó Pai de amor, de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, estar, Senhor, conhecendo um pouco mais de Ti, ó Pai de amor. Muito obrigado, Espírito Santo, por, Senhor, colocar em nossos corações de tal maneira as palavras, o entendimento, Senhor, que vem nos refrigerar, Senhor, nesse momento, que estamos em casa, muitos agoniados, ó Pai, mas que sabemos que a Tua providência tem entrado nesse instante através da Tua palavra, ó Pai de amor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos o que temos que fazer, exercer, Senhor, no Teu reino, através da Tua palavra, ó Pai, pois estamos dia a dia caminhando, ó Pai, dentro do corpo de Cristo. Muito obrigado, Pai de amor. Nos ensine. Nós vemos lá, então, dentro da nossa leitura, que é proposta em 1 Coríntios, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Em 1 Coríntios, nós temos aí a passagem falando de amor, Olha que magnífico, irmãos? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Daí nós logo em seguida temos o nosso texto devocional, Efésios 4, 1, 6. Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E ainda temos nosso versículo-chave em 1 Coríntios 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Nós temos na revistinha mencionando, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Olha, segundo a vontade realmente de Deus, A gente vê que é uma coisa assim magnífica. E quando a gente começa a falar
pensar nessa questão da igreja, tudo mais, nós vemos a igreja hoje como uma grande ferramenta, a casa, né, de Deus, uma casa de ferramentas, não é verdade? E justamente ele tem repartido conosco, tem dividido isso para nós, crentes, as ferramentas apropriadas para estarmos pregando o evangelho, estarmos aí em todos os cantos, fazendo a obra do Senhor, estando aí realmente na condição de servos. Mas daí a gente olha logo em seguida a questão dos dons espirituais, não é verdade? Mas nesse olhar ainda de ferramentas, né, voltando um pouquinho, a gente vê lá em Efésios 4:12, com o fim de preparar. Olha aí Deus falando contigo, meu irmão, se prepare para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então você realmente faz parte deste ministério, deste trabalho, você tem que se preparar. Com os dons espirituais, nós temos lá no Novo Testamento a palavra grega que diz carisma. Mas vamos ver então lá em 1 Coríntios 12:31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes a vocês um caminho ainda mais excelente. E essa palavra aí, dedicação, né, carisma, a gente começa a olhar, aí fora é tudo muito atraente, né? Esse dedicar, essa questão carismática, a questão de uma personalidade atraente, mas na Bíblia realmente essa questão de carisma fala dom da graça. Olha que interessante, né? A gente ver então Deus trabalhando na sua vida de uma maneira assim tremenda, não é verdade? A gente imagina tantas coisas, mas Deus nos coloca aí talentos naturais e talentos a respeito de dons. Mas vamos ver primeiro os naturais, habilidades com que você nasce, desenvolve a partir do conhecimento. Está lá em Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Logo em seguida nós temos talentos naturais e dons espirituais. Dons, talentos naturais, vêm de Deus após o nascimento. Você já nasce, né, com alguns talentos. Mas dons espirituais vêm de Deus após o novo nascimento. Olha que gostoso. Talentos naturais tocam na emoção das pessoas, mas os dons espirituais ministram o espírito das pessoas. Talentos naturais desenvolvem-se especialmente com muita disciplina, mas os dons espirituais desenvolvem-se especialmente pelo andar no Espírito. Então, meu irmão, ande no Espírito. Faça tudo conforme o que o Espírito Santo realmente quer. Dentro de talentos naturais ou habilidades profissionais consagradas a Deus, isso pode funcionar de uma forma muito parecida com os dons. Ou ainda acompanhar dons a eles relacionados, visto que ambos provêm de Deus. Em 2 Coríntios 5:18, fala para nós da seguinte maneira: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Voltando antes, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas ficaram para trás, eis que surgiram coisas novas. O importante, então, é usar tudo que temos para edificar e glorificar a Deus. Em Colossenses 3:7, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Em 1 Pedro 4:10-11, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejamos então alguns princípios fundamentais
que orientam a doutrina bíblica, né, para nós, dos dons espirituais, que estão presentes em todas as referências bíblicas já citadas, né? Em Romanos 12, 3, 8, começa para nós: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim, que assim faça. E se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Nós vemos aqui que a igreja realmente, os membros, o corpo de Cristo, ele começa realmente, cada um ter uma função aqui, né, meu irmão? Que você possa, então, começar a olhar realmente isso e perceber que Deus tem te colocado realmente nesse ministério, nesse trabalho, para realmente servir, para realmente ensinar, para realmente estar trabalhando na obra, dando frutos com alegria, que é o principal que ele pede lá no fim, e a palavra lá no início que vem para nós, amor, né? Nós temos lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 14, os dons espirituais também, né? Nós vemos aqui relatando os dons de curar pelo único Espírito, a questão de operar milagres. Nós temos o corpo, é uma unidade, ele vem enfatizando no versículo 12, né? Todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Agora me vem até a questão da orquestra, né? Uma orquestra não é chamada desta maneira se faltar um instrumento, né? Então a gente olha e como aquilo realmente é arquitetado, é trabalhado de tal maneira que traga um som assim maravilhoso, né? Mesmo o coral, a gente vê a divisão de voz, quando junta todas, fica algo assim harmonioso, realmente em adoração a Deus. A gente sabe muito bem disso. Lá em 1 Coríntios 1, 14, 40, nós temos: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Daí, tanto o músico como o coralista, ele tem que estudar, ele tem que treinar, ele tem que ensaiar, tem que viver o instrumento para que dê certo, não é verdade? Mesmo a palavra de Deus, você também deve estudar a palavra de Deus para ter realmente, como sempre falamos, lenha para se queimar, não é verdade? Então, lá em Efésios, e a cada um de nós foi nos concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo nas alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Lá em 1 Pedro 4, 7, 11, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejamos criteriosos, estejais alertas, dediquem-se em oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, seja mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de alguma forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. A interdependência, então, dos membros da igreja. Nós vemos aqui na revista que ele vem passando também em várias passagens, mas aí temos muitos membros, cada um com uma função. Não é verdade? Imagine se o coração quisesse fazer a filtragem lá, que o rim, né, tem a função. Imagine se justamente o rim quisesse ter a função do pulmão, ou de repente ele fala, eu não sou tão importante mesmo, vou parar por aqui. Né? Não é bem assim, fazemos parte do corpo, temos função, sim. Cada um tem uma função. Né? Em 1 Coríntios 12, 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Em Efésios 4,16, dele todo o corpo ajustado e unido. Então, olha a palavra, né? Ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Em 1 Pedro 4,16, cada um exerce o dom que recebeu para servir, os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Devemos, então, exercitar, né, aqui a questão dos dons, né, de Deus. Em 1 Coríntios 12, 25, 26, ele traz justamente para nós, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, meu irmão, cuidado quando você está reunido, não é verdade? Que a gente aí não faça nada para que haja divisão. Nós temos que estar juntos trabalhando. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Olha que bênção. Então, de repente, você ter uma ação ali que não venha ser o que realmente Deus tem colocado aqui nesse momento para nós, que devemos ter cordialidade, realmente ali receber muito bem, se você foi separado para isso, se você foi colocado ali para justamente um determinado trabalho, fazer realmente com todo amor e todo cuidado. Amém? Você possa, então, dentro das características do amor, desse exercício que estamos fazendo, em Romanos 12, 9, 10, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros, mas o que é você? Não somos nós que estamos trabalhando ali que temos que aparecer. Sabemos que é Deus que tem que aparecer, né? Amém, amados? E assim, a questão do amor mútuo, né?
evidenciar, às vezes, no versículo 10, através da expressão uns aos outros, questão do fraternal, um amor como aquele experimentado pelos irmãos naturais que, embora tenham pequenos desentendimentos, voltam a se falar, a se reconciliar. Em Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Seja sincero, meu amado. Amor sem hipocrisia, que faz com que as relações nas igrejas sejam um teatro. É uma pena, né? Nós temos que realmente amar os irmãos, né? Em 1 Timóteo 1,5, o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O amor fraternal e o amor divinal. Olha que interessante aqui. Em Coríntios nós lemos, 13, 1-10, nós já vimos, né? Paulo começa a decorrer sobre os dons, mesclando com o amor que vem de Deus. Olha que interessante, né? Nós recebemos esse amor de Deus. Ele nos aceitou, né? Sei lá, no seu momento de conversão que Deus falou contigo, você falou, eu aceito, né? Olha, e você ali foi agraciado. Não é verdade, meu irmão? Se cada irmão apenas exercitar seus dons, somente poderá fazê-lo de modo legítimo, se tiver amor, pois se não tiver amor, nada será. Em 13:2, né? E os nossos atos religiosos não terão significado algum, pois serão como bronze que soa, ou como símbolo que retine, mas, enquanto exercitamos os nossos dons, devemos também demonstrar nosso amor aos pecadores, aos incrédulos, para que sejam convencidos e, consequentemente, salvos. Olha, amado, né? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, posto em terra, adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Mas é com amor, meu amado. A prática desse amor, então, em Efésios 4:2 e 15:16 também, Paulo mostra que a verdade a respeito dos dons espirituais, bem como toda a verdade cristã, deve ser praticada em amor. Porque é em amor que a igreja cresce e se edifica. Não é verdade, amados? Sejam completamente humildes no 2 e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica a si mesmo. Em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Pedro ainda menciona para nós, na nossa revistinha, que o amor já existe entre os cristãos. Romanos 5:5 nos fala, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ordena que este amor seja intenso, perseverante, não fugaz. Em 1 Pedro 1:22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amém sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Declara que esse amor cobre multidões de pecados, lá em Provérbios 10:12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Amor, ingrediente indispensável. Nós vemos isso aqui na revistinha e nós que estamos na igreja sabemos disso. Quantos irmãos são atraídos pela recepção, pelo cumprimentar de um irmão na porta, de uma saudação, de um gesto que é feito? Sabemos que a pessoa se achega, se converte ou se renova e começa a crescer junto com a nossa igreja, o nosso local,
onde estamos, né? Mas sabemos que tudo é da soberania de Deus. Deus determina e Deus distribui todos os dons. Em Romanos 12, 3, 6, por isso que pela graça nos foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, que já lemos, assim também é Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Nós já lemos, mas aqui a gente vê a soberania de Deus. Destacamos aqui que Deus determina e tem distribuído os dons. Mas também nós temos que pedir, né? Senhor, me capacita. Senhor, realmente me dê para que eu use de maneira corretamente, Senhor, e faça com que pessoas venham chegar à tua presença através da minha vida. Paulo também, pela graça que nos foi dada, menciona em Romanos 1, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Em 1,5, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A respeito de alguns assuntos, em 15:15 em Romanos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. O texto afirma que os dons devem ser praticados por todos nós, que exercitamos a mente, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Deus distribuiu dons e porção de fé suficiente para seu exercício. Você vê lá em Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós temos ainda o distribui individualmente, não é verdade? Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e que eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Em 12:18 de Coríntios, ele, de fato, Deus dispôs cada um de seus membros segundo a sua vontade. Deus estabelece nosso lugar no serviço. Isso que é interessante, né? Deus concede para nós. Lá em 12:24, Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros, né? Olha que gostoso. E ao mesmo tempo, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois os que realizam milagres, o que tem dons de curar, o que tem um dom de prestar ajuda. Nós vemos, mas nós vemos como Deus ordena, como Ele estabelece todas as funções dentro da igreja e não gera nenhum estranhamento, vamos colocar assim, entre um e outro, no desenvolver, no fazer, no estar realmente apenas visualizando como aí fora, na administração, apenas como hierarquia. Não é desta maneira. A gente vê como que Deus tem trabalhado dentro da igreja o seu mover, realmente. Deus Filho é quem edifica a igreja. Lá em Efésios 4, 7 e 12, e a cada um de nós foi concedido graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa que ele subiu, senão que também havia descido. Nós lemos lá no 12, com o fim de preparar os santos a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Já no 4, Deus apropria o dom de acordo com seus propósitos. Nos ensinos de Pedro, temos indicações claras de que os dons acontecem somente debaixo da soberania de Deus. As chaves da despensa de Deus nos foram concedidas pela vontade soberana do Senhor. Nós vemos neste olhar, então, e gostaria de fechar com você, lembrando que nós temos que lembrar dos 3 princípios.
da interdependência dos membros, do amor fraternal e principalmente da sabedoria de Deus, mas também dos propósitos que nos foram doados, o serviço a Deus e aos homens. Daí eu coloco só para você ficar nesse momento em reflexão mesmo, de repente você pode até anotar no seu caderno e responder, e depois a gente conversar na igreja mesmo, todos os professores de escola dominical estão à disposição. Qual é o seu dom? Você já o descobriu? O que você está fazendo para desenvolver seu dom? Como você tem abençoado a Igreja de Cristo através do exercício do seu dom? Então, anote essas questões, responda e procure um dos professores para conversar, dialogar, no momento em onde vamos retornar para juntos estarmos cultuando a Deus e adorando a esse Deus magnífico. Muito obrigado, amados. Deus abençoe. Até a aula 13, que falaremos sobre os dons do Espírito. Que Deus abençoe e capacite a cada um. Amém?